Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra da parte de Deus para abençoar a tua vida. Meu amigo, Deus te aceita como você é. Não é assim que dizem por aí? Querido, Deus te aceita como você é. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma igreja homossexual. Eu estava vendo um vídeo também de uma outra igreja só falando sobre dinheiro. E o pior, o problema não é quem prega sobre dinheiro, o problema não é quem defende que o homossexualismo, que Deus ama você como você é. O problema não é esse. O problema são as pessoas do mundo inteiro acreditarem exatamente nisso. E por que esse tipo de pregação ele é colocado dentro das igrejas? Porque pessoas do mundo estão entrando dentro das igrejas. O problema é a igreja ou o mundo? É isso que eu quero que você reflita. O mundo, as pessoas, elas precisam ouvir o verdadeiro evangelho. Você não tem que ficar combatendo uma igreja, combatendo uma religião, combatendo um grupo de pessoas. Isso não existe. O que nós temos que combater é a heresia. O que nós temos que combater é a mentira. Porque a mentira provém do diabo. O diabo inverteu a palavra de Deus no mundo. Por isso, as pessoas do mundo estão indo para a igreja pregando palavras do mundo. É isso que nós temos que entender. Então, será que Deus realmente, Ele perdoa a gente e Ele aceita a gente como a gente é? As primeiras palavras de Jesus foi: converta-se, arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos. Jesus ele falou duas coisas. Primeiro, arrependa-se da sua vida errada. Arrependa-se da sua maneira de enxergar o mundo. Arrependa-se dos seus hábitos. Arrependa-se dos seus pensamentos. Arrependa-se da forma como você vive. E converta-se. Isto é, mude a forma como você vive. Mude a forma como você pensa. Mude a forma como você está na terra. Se você não fizer isso, você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. E olha o que está escrito em Isaías 58. Quero ler para você. Será que Deus realmente ele aceita você como você é? Será que você não precisa se converter? Será que você não precisa abandonar os seus pecados? Será mesmo que Jesus te ama como você é? Porque ele não falou isso não, querido. Jesus falou que arrependa-se dos seus pecados e converta-se dos seus maus caminhos. Jesus falou isso. Qualquer pessoa que diga que Deus te ama como você é uma pessoa endemoniada. Qualquer pessoa que diga que Jesus te aceita como você é uma pessoa endemoniada. Jesus aceita você se você se arrepender dos seus pecados e converter o seu coração e a sua mente. É isso que você tem que entender. Ah, não, porque eu sou homossexual, mas eu acredito em Deus. Querido, abandone o homossexualismo. Ah, não, porque eu sou mentiroso, mas eu acredito em Deus. Querido, o vosso pai é o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Arrependa-se dos seus pecados e converta seu coração. Pare de mentir. Isso é conversão. Conversão é você parar de fazer aquilo que você faz e começar a obedecer a Bíblia. Isso é conversão. E tem muita gente dizendo que está convertido porque tomou um banho de piscina ou um banho de rio, dizendo que isso aqui é o batismo das águas. Querido, você está se enganando profundamente. A conversão ela é espiritual. A conversão é mental. A conversão é você modificar 100% a forma como você enxergava o mundo. É lutar contra o pecado e defender a justiça e a equidade. Vamos ler Isaías 58. Versículo 1. Grita sem parar com toda a força, exclamação. Solta a voz como trombeta. Mostra a meu povo os seus crimes, os pecados da casa de Jacó. Dia após dia, eles parecem me procurar. Seu desejo é conhecer os meus caminhos, como se fosse gente que pratica a justiça, sem nunca abandonar a lei do seu Deus. Eles vêm me pedir normas de justiça. Querem estar sempre junto de Deus. Por que foi que jejuamos e tu nem olhastes? Diz o povo de Deus. Nós nos humilhamos totalmente e nem tomastes conhecimento. Reclama o povo de Deus para Deus. E Deus responde. Acontece que mesmo no dia de jejum,
só cuidai dos vossos interesses e continuais explorando os trabalhadores. Acontece que jejuais criando caso, brigando e esmurrando. Deixai de jejuar, como até agora, para que a vossa voz chegue ao Altíssimo. E Deus faz uma pergunta a partir do versículo 5 para essas pessoas que jejuam, mas estão com ódio no coração, jejuam, mas estão brigando, jejuam, mas estão na idolatria, jejuam, mas estão nas heresias, jejuam, mas estão na religiosidade, jejuam, mas são fofoqueiros, mau caráteres, mentirosos, não leem a Bíblia, não oram, não são santos. E olha o que Deus pergunta para ele no versículo, para esses religiosos no versículo 5. Será que esse jejum que eu prefiro? Um dia em que a pessoa se humilha, curvar o pescoço como vara e deitar na cinza vestido de luto? É a isso que chamais de jejum? Um dia agradável ao Senhor? Acaso o jejum que eu prefiro não será isto? E aqui Deus deixa claro para todo mundo que Ele não aceita vagabundo que jejua. Ele não aceita pilantra mentiroso que só cuida dos seus próprios interesses, orando e jejuando. Já estudamos isso em João 9,31, Provérbios 28,9, Isaías 1,15. Deus não ouve oração de pecador. Em Isaías 58, Deus está dizendo que não aceita jejum de pecador. Aquele que busca os seus próprios interesses não busca o interesse de Deus. E Deus sabe perfeitamente quem é quem. O Salmo 139 ensina isso. Então nós temos que entender o que está escrito na Bíblia para que possamos compreender o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós. Temos que entender o que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós está a partir do versículo 6. Acaso o jejum que eu prefiro não será isto? 2 pontos. Acabar com a injustiça, qual corrente que se arrebenta. Acabar com a opressão, qual canga que se solta. Deixar livres os oprimidos, com toda espécie de, e acabar com toda espécie de imposição. Repartir a tua comida com quem tem fome. Hospedar na tua casa os pobres que não têm destino. Vestir uma roupa naqueles que encontras nu. E jamais tentar te esconder do pobre do teu irmão. Aí então, qual novo amanhecer, vai brilhar a tua luz, e tuas feridas hão de sarar rapidamente. Teus atos de justiça irão à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. E quando invocares, o Senhor te atenderá, e quando você clamar, Ele responderá, aqui estou. Se, pois, tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna, se entregares ao faminto o que mais gostarias de comer, matando a fome do humilhado, então a tua luz brilhará nas trevas, o teu escuro será igual ao meio-dia. O Senhor te guiará todos os dias e vai satisfazer o teu apetite até no meio do deserto. Ele dará ao teu corpo nova vida, e serás um jardim bem irrigado, mina d'água que nunca para de correr. E a tua gente reconstruirá as ruínas que pareciam eternas. Farás subir os alicerces que atravessaram gerações. Será chamado reparador de brechas, restaurador de caminho, para que lá se possa morar. Se tomares cuidado com o que fazes no sábado para evitar negócios no dia santificado, e se disseres que o sábado é um dia agradável, que o dia santificado merece todo o respeito, e de verdade o respeitares, deixando de viajar, deixando teus negócios e qualquer outro assunto, então serás agradável ao Senhor, e eu te farei cavalgar triunfante sobre os pontos mais altos do país, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Foi a boca do Senhor que falou. Versículo 14. Meu amigo, só uma parte importante. Jesus, ele veio e nós não precisamos mais imolar animais, guardar o sábado, porque a forma que nós temos de mostrar para Deus é se arrependendo dos nossos pecados, servindo a Deus com todo o coração, todo o entendimento, todas as forças, dizendo não ao pecado e lutando pelo que é correto e que é justo. Esse é o sacrifício que Deus faz no Novo Testamento. Então,
Ah, irmão, eu tenho que trabalhar no sábado. Trabalhe. Jesus fez cura no dia de sábado. Está no Novo Testamento e os fariseus questionaram ele em relação a isso. A pregação não é sobre isso, mas tem sempre um servo do diabo para colocar a dúvida nas pessoas. Então nós temos que pregar o evangelho e deixar isso claro. Hoje em dia, se você quer ser salvo, arrependa dos seus pecados, converta o seu coração e passe a obedecer à voz de Deus. Entendemos isso? Tiago, capítulo 1, versículo 27, é a base da fé verdadeira. Meus irmãos, veja bem o que Isaías 58 está dizendo. Deus está mandando gritar com toda a força para mostrar ao povo seus crimes, os pecados da casa de Jacó. Deus está sempre usando seus profetas para anunciar a ira de Deus contra o pecador que não quer se arrepender. E as pessoas hoje em dia falam assim: irmã, você é o João Batista dos últimos tempos. Essas pessoas são pessoas cheias de legiões de demônio, pessoas que não conhecem a Bíblia, porque isso aí qualquer religioso repete. Agora, se você abrir a tua Bíblia, você vai ver que os servos de Deus, Isaías, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, eles sempre denunciaram o pecado. Eles sempre denunciaram os crimes da casa de Jacó. Existe um povo de Deus que foi separado para obedecer a Deus, mas não quis se converter dos seus pecados, e Deus os queimou. E Deus os fez perecer. Está no livro de Jeremias, está em Deuteronômio, está até no Novo Testamento, no livro de Coríntios, onde Deus relembra que quando ele fez sair o povo do Egito, o povo não quis se converter e ele matou o seu próprio povo. Então esse negócio de que Deus é amor e vai abençoar todo mundo e que aceita você como você é a maior lorota que o diabo pode falar para você. Então tem gente que vai para a igreja e fica na religiosidade fazendo jejum. Olha o que Deus fala. Ele sabe que você só está procurando a sua própria causa. Deus vai destruir você. Não adianta você ficar orando, dizendo que você é homem de Deus. Deus vai destruir você. Deus vai matar você, Ele vai aniquilar você. Você não é nada diante de Deus, você é um vermezinho. A Bíblia fala que você é um vermezinho. Querido, não lute contra Deus. Não faça jejuns fazendo mentiras. Não faça jejum pregando heresias, falando mentiras. Não faça jejum se você não se arrependeu dos seus pecados. O verdadeiro jejum que Deus quer é você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Ele, abandonar os seus maus caminhos. E olha o que ele diz no versículo 6. Ele fala assim: acaso o jejum que eu prefiro não será isso? Olha o que Deus enumera para você. Acabar com a injustiça, qual corrente que se arrebenta. E tem muita gente aqui me ouvindo que é aquele servo boca fechada. Não denuncia mentira, não defende o que é certo, não defende o que é justo. Vê as coisas erradas, mas pensa assim: poxa, vou fingir que eu não estou entendendo, porque eu não vou arrumar problema, não. As pessoas são assim: não arruma problema, não. Esse cara aí, ele vai te demitir, ele vai brigar com você, ele vai mandar te matar. Não denuncia, não vai contra ele, não briga, não. Isso não vem de Deus. Isso é a maior mentira que o diabo pode falar para você. Eu sempre me oponho às pessoas, onde quer que seja. Se eu vejo que é injusto, eu me oponho. Ah, mas é seu chefe. Não interessa, amigo. Se o chefe for um vagabundo desgraçado que não está preocupado em fazer o que é certo, que me demita. Deus vai abrir coisa melhor. O que eu não posso é corromper meu coração aceitando as coisas erradas. Isso é importante ficar claro, porque quando você aceita o que é errado, aquilo vai se acomodando no teu coração e você vai perdendo o senso da justiça. Ah, meu irmão, mas o mundo é uma desgraça. Concordo com você, querido. Ah, irmão, mas tem chefe bom, tem chefe que luta pelo que é certo. Tem chefe preocupado com o trabalho, com o serviço, em oferecer o seu melhor para os clientes. Tem chefe que é assim, mas tem chefe que só quer saber de dinheiro, não está nem aí para a qualidade. Então eu estou dando só um exemplo para você entender que quando você é conivente com o erro, o teu coração se acomoda dessa forma e você vai se destruir pelas suas próprias escolhas. Então Deus está falando aqui: o que eu quero não é que você acabe com a injustiça, qual corrente se arrebenta. Eu não quero que você acabe com a opressão e os opressores. Aquelas pessoas que usam do poder, da autoridade, para brigar, para se impor. Querido, já vieram fazer isso comigo várias vezes. E todas as vezes que fizeram isso, eu vou te dizer que eu virei o próprio Satanás. Eu virei o próprio Satanás. Porque o que eu falei para a pessoa de volta. As pessoas pensam que o homem de Deus é: ah, irmão, você virou o Satanás, então você é endemoniado. Querido, o bem e o mal moram dentro da gente.
O bem e o mal moram dentro da gente. E essa é uma verdade que vocês não querem aceitar. Deus criou luz e trevas. Irmão, você está dizendo que o diabo mora em você? Não, querido. Estou querendo dizer que o mal também mora dentro da gente. O senso de justiça mora dentro da gente. Se você pegar o Evangelho, você vai ver que o que Deus preparou para o diabo e para os pecadores é muito pior do que o diabo faz com as pessoas. Se você pegar o livro do Apocalipse, você vai ver que Deus mandou servir em dobro a taça da ira de Deus. Sabe o que significa isso? Que os demônios, eles pagarão pelo menos em dobro em relação a toda a maldade que eles fizeram. O que me leva, por raciocínio lógico, a concluir algo muito simples. Deus é extremamente maldoso. Ele é justo. Ele pratica o mal com prazer, se for para manter a justiça de pé. É isso que nós temos que entender. Porque todo mundo fala que Deus é amor. Irmão, não fala que Deus é mal, não. Querido, Deus criou as luzes e as trevas. Deus criou o homem assolador. Deus criou o homem bom. Irmão, mas Jesus disse que nenhum homem é bom. Somente Deus é bom. Sim, querido, mas quando nós nos convertemos dos nossos pecados, nós passamos a receber o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos julgará e nos levará conforme a reta justiça, como está escrito em João 7,24. O que não posso é chamar de bom o que é ruim, e de ruim o que é bom, porque assim eu estaria sendo injusto. E Deus, ele pagará a cada um conforme as suas obras. Isso é o ápice da justiça. Se você praticou o mal, você vai receber o mal. E para o diabo, ele disse, para o diabo e para os pecadores, ele vai pagar o mal em dobro. E aí eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Se Deus falou que vai oferecer em dobro o cálice da ira do Senhor para aquele que praticou o pecado, será que Deus é bom? Não, querido. Deus é extremamente poderoso. E o que ele vai fazer com o diabo e com os pecadores que não se arrependerem dos seus pecados é algo terrível. É algo tenebroso. A Bíblia chama do lagar do furor da ira de Deus, aonde as vestes de Cristo estão ensanguentadas, porque ele pisará o lagar do furor da ira de Deus. Isaías 14 fala que existe uma mansão dos mortos pronta para receber os pecadores. Uma mansão, uma casa enorme, aonde o verme não morre, o fogo não se apaga. A Bíblia é descrita, o inferno é descrito na Bíblia como um lugar onde o verme não morre, o corpo não morre. A tua alma vai perecer por toda a eternidade. Você vai sentir tudo que você sente no seu corpo. É claro que nós morremos no corpo, mas a nossa alma é o que levanta o nosso corpo, que é sopro de vida. Então nós temos que entender isso. Os nossos sentidos serão preservados. A dor, a visão, o ouvido, a audição, o tato, tudo isso será preservado. E você vai sofrer por toda a eternidade, por não querer fazer a vontade de Deus e não lutar pela justiça de Deus. Então o que Deus quer não é jejum. Deus quer que você rompa com a injustiça, que você levante a sua voz como trombeta. Ele manda você gritar no versículo 1. Ele manda você denunciar os erros. E tem muita gente aqui me ouvindo que é conivente com a injustiça porque fala assim, não, eu não vou brigar não, porque brigar não provém de Deus. Querido, brigar sempre, 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 sempre aconteceu. A briga aconteceu no céu entre o arcanjo Miguel e Satanás e seus anjos, onde o nosso querido arcanjo Miguel, defensor da milícia celeste, que Deus o designou como chefe da milícia celeste, ele comandou o exército de Deus para destruir o diabo e lançá-lo na terra. E ele não lançou o diabo na terra falando assim, diabo, pula daqui e vai embora. Não, teve briga. A Bíblia descreve que teve luta, que teve batalha. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, descreve que há uma luta entre o ser humano para viver com o Espírito de Deus contra o diabo, contra as potestades que habitam nas regiões celestiais. E tem gente querendo fazer jejum, mas não querendo lutar pelo que é justo. E olha o que ele diz, ele quer que acabe com a opressão. A opressão, nós não podemos nos submeter a tudo de forma calada. Temos que abrir a nossa boca e defender a causa dos fracos. Então a Bíblia manda você fazer isso, mas você faz? Não. Você vê o pastor pregando mentira, mas você fica quieto. Você vê o religioso dizendo que está na igreja, que a vida é uma bênção, mas tu vê ele bebendo, fumando, mentindo, falando palavrão, preso à idolatria. A religiosa querida do grupo de oração, lá fofocando, mentindo, vendo novela, não tratando bem os filhos.
Aí tem aqueles filhos que falam assim, não, eu tô salvo porque meu pai é pastor, minha mãe é pastora. Querido, em primeiro lugar, mulher não pode ser pastora. Em segundo lugar, não é porque teu pai é pastor que você tá salvo. Não porque eu cresci na igreja. Querido, Satanás cresceu diante do trono de Deus. Satanás foi desenvolvido no céu. E isso não garantiu para ele a moradia na eternidade ao lado do Senhor. Não, ele foi lançado no inferno, mesmo estando na presença de Deus. E aquele que não faz a vontade de Deus, ele é expulso da presença de Deus, é lançado no inferno. Por isso Satanás já está condenado e foi expulso da presença de Deus. E assim será tu que pensa que está salvo porque você tem parente religioso. Você está enganado. Está enganado demais. Não conhece nada da Bíblia. Só quer saber de masturbação, de mentira, de inveja, de ganância, de celular novo, de roupa nova, roupa de marca, iPad, iPod. Você é um vagabundo, um desgraçado que não quer saber da palavra de Deus. As pessoas são assim hoje em dia. Não querem fazer a palavra de, não querem ler a palavra de Deus, mas querem ser salvas. Não querem ter compromisso com a justiça e com a equidade, mas querem que Deus as abençoe. Não querem abrir a voz contra a opressão, contra o pecado, mas querem que Deus as defenda. É impressionante como as pessoas estão cegas, perecendo por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. E aí você pega Isaías 58 e tem um tapa na tua cara. Porque Deus deixa muito claramente o que Ele quer, o que Ele espera de você. Aquele que não se converte dos seus maus caminhos, ele irá perecer, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Quando tu pega a tua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 35 em diante, você vê a ira de Deus. Capítulo 35, a partir do versículo 32, você vê a ira de Deus. As pessoas estão se enganando. E aí a gente prega a verdade justamente para mostrar a verdade, porque a verdade liberta. Jesus disse isso em João 8:32. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. O que Deus quer de você é que você lute contra a injustiça. O que Deus quer que você faça é que você lute contra a opressão, contra toda espécie de imposição. E tem gente que se impõe na tua frente e você fica calado porque você não quer brigar, porque você é covarde. Você é covarde. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Deus avisou isso no livro do Apocalipse, capítulo 21. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Leia Apocalipse 21, Apocalipse 22 e você vai ver o que eu estou falando. Ah não, porque eu não quero brigar com ele, porque ele é o chefe aqui. Querido, tá pregando heresia, tá pregando mentira, tá falando besteira, coisa que não é compatível com as Escrituras Sagradas. Você tem que denunciar o seu irmão, falar pro seu irmão, arrependa-se dos seus pecados. Sabe por quê? Porque Ezequiel 3 diz, está escrito em Ezequiel capítulo 3, que se você não mostrar ao ímpio que ele está no pecado, se ele não se converter, tudo bem, você avisou para ele. Agora, se ele não se converter, porque você não avisou, porque você foi medroso, porque você foi covarde, porque você não quis brigar, Deus ele chama você de covarde. E ele diz que ele vai pedir o sangue desses ímpios da tua mão. Ele vai cobrar o sangue da tua mão. Querido, bota aí no YouTube. Furacões, tornados. Bota aí no YouTube, digita. Tornados gigantes, furacões gigantes. E aí você vai depois abrir em Naum capítulo 1. Onde Deus ensina que o caminho dele é na tormenta, o poder de Deus é sobrenatural, o poder de Deus é sobre-humano. Veja o tsunami, quando chega, ele devasta. Querido, é muito fácil para Deus fazer você perecer. Você que é pecador, você só tem uma escolha, se arrepender dos seus pecados. O fato de você estar vivo, estar com saúde hoje, não lhe garante nenhum tipo de vida, não te garante nenhum tipo de segurança. Porque o furor do lagar da ira de Deus, a ira de Deus, ele pode ocorrer a qualquer segundo com você. Nós somos como vermes pequenos diante de Deus. Basta Deus colocar o dedo, dar um sopro e pronto, você morre. Acidente, doença. É Deus que mata, é Deus que fere, é Deus que cura. Está escrito na palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Leia lá, querido. Deuteronômio 32, Deuteronômio 35. O fato de você estar em segurança hoje não significa que você estará em segurança daqui a 10 minutos. Porque Deus tem o controle de todas as coisas e isso é assustador. Porque se você é pecador, Deus disse que o salário do pecado é a morte. E se você é pecador, você está na mão da ira de Deus. Porque Deus disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E o que significa que você está de pé somente pela misericórdia de Deus. E muitas das vezes não é para que você se arrependa, é porque Deus tem interesse de que você continue sendo injusto. Porque está escrito no Apocalipse que o justo continue cometendo suas justiças e se santificando, que o santo seja cada vez mais santo e que o iníquo seja cada vez mais iníquo. Tem gente que vai de mal a pior cada vez mais. E tem gente que vai de bem a melhor cada vez mais. Então Deus não quer orações, Deus não quer jejum.
O que Deus quer é que você tome uma atitude na sua vida para defender o que é justo. Deus quer que você tome uma atitude na sua vida para defender os oprimidos. Deus, Ele quer que você tome uma atitude na sua vida para hospedar quem não tem casa, os mendigos. Deus quer que você tome uma atitude na sua vida para oferecer roupa ao pobre. Deus quer que você tome uma atitude para ajudar quem precisa. Aí Deus diz que sua luz vai romper. Aí Deus diz que a glória do Senhor vai diante de ti e que a proteção do Todo-Poderoso vai estar contigo. Deus não promete que vai ouvir sua oração se você ficar orando na mentira, jejuando na hipocrisia. E tem muita gente aqui me ouvindo na hipocrisia, sem poder de Deus na sua vida. Pessoas infelizes, tristes, depressivas, que estão dizendo: eu tenho o Espírito Santo. Que Espírito Santo que você tem? Não, porque eu fui liberto. Liberto de quê? Continua vaidoso, continua vaidosa. Eu fui liberto. Liberto de quê? Se você continua usando rede social. Liberto de quê se você continua falando de política? Liberto de quê se você ainda ama o mundo e o que há no mundo? Liberto de quê? Liberto de quê se você ainda não levantou a sua voz para pregar o Evangelho, para chamar o povo ao arrependimento dos pecados? Liberto de quê se você ainda está preocupado com seus aspectos carnais? Dinheiro, barriguinha, coxinha. Está liberto de quê? Está liberto de quê se as suas preocupações são terrenas, não são celestiais? Não, porque eu estou liberto. Por que você está liberto? Porque eu vou para a igreja, porque eu tomei um banho de piscina e o pastor disse que eu estou salvo e que eu fui batizado nas águas. Fui batizado nas águas. Batizado nas águas. Queridos, vocês estão brincando com Deus. Vocês não têm dimensão do poder de Deus. Vocês não têm dimensão de nada do que vocês estão fazendo. Vocês estão se perdendo nos seus próprios pecados. Jesus disse: certamente morrereis em vossos pecados. Vocês não têm dimensão, porque vocês não têm o temor de Deus. Vocês não conhecem o poder de Deus. Por isso vocês vão vivendo suas vidas como vocês estão vivendo, dizendo que é normal aquilo que é anormal. E Deus diz que balança falsa é abominação diante dos olhos do Senhor. Tem muita gente me ouvindo aqui. Esses dias eu ouvi um rapaz falando: não, porque eu tenho que cheirar cocaína para pregar o Evangelho. Porque eu tenho que pregar o Evangelho em 3 igrejas diferentes, senão eu fico muito cansado. Aí o cara cheira para pregar em 3 igrejas. Então olha como é que o diabo destrói a vida desses caras. É impressionante. E essas pessoas pensam que são salvas, pensam que são santas. Elas pensam que estão no caminho certo, sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Eles nunca quiseram pregar o verdadeiro Evangelho, por isso Deus os colocou num caminho de mentira. Eles nunca quiseram pregar o verdadeiro Evangelho, por isso foram presos à religiosidade e tentaram aprisionar o nome de Deus entre 4 paredes, achando que para pregar o Evangelho nós precisamos de uma igreja, achando que para pregar o Evangelho nós precisamos de um galpão. Não, querido, nós precisamos de um espírito reto, um espírito justo, um espírito de guerra contra a injustiça, contra a opressão. Nós precisamos de um espírito de amor capaz de vestir o nosso próximo com a roupa. Nós precisamos de um espírito de amor para hospedar o pobre em nossa casa, oferecer ao mendigo um banho, um prato de comida, dar aquilo que ele gostaria de comer. E Jesus fala, a palavra de Deus fala exatamente isso: se entregares ao faminto o que mais gostarias de comer. Meu irmão, em nome de Jesus, se for mentira, Deus me mate. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 1 ano atrás, eu passei por uma mendiga na rua e eu fui numa padaria, comprei o melhor bolo, comprei a melhor comida, o melhor refrigerante, o melhor pão. Comprei um monte de coisa pra ela, tudo do melhor. O bolo mais caro eu comprei. Cheguei pra ela e falei: aqui, ó, você merece, você é digna. Que isso? Você merece. Deus tá mandando te dar e dizer que você merece. Pronto. A mulher começou a chorar. E eu, obrigado. Não é obrigado não, querida. Não quero ser obrigado não. Não quero teu abraço, não quero nada teu. Deus mandou te dar. Se você quer agradecer, põe o joelho no chão, olhe pro alto e diga: obrigado, meu Deus. Irmão, você é muito frio, querido. Eu não sou teu amigo. Eu não sou amigo de mendigo, eu não sou amigo de ninguém. Eu sou servo do Deus Altíssimo e faço o que Deus manda. A glória daquilo que faço não é minha, é de Deus. A glória daquilo que faço não pertence a mim, mas a Cristo. Em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus no Cristo Jesus. E Deus foi claro: eu não divido a minha glória com ninguém. Imagina se eu estou ali
Eu fico vendo esses programas de domingo às vezes, não porque vejo, mas porque é engraçado, irmão. A hipocrisia desses homens. Aí vai lá, ajuda a pessoa vem chorando. Ai, obrigado, você é um amor. Querido, essas pessoas estão querendo aparecer. São hipócritas, estão fazendo suas ações para ganhar ibope. E ainda se fizessem as suas ações, mas dissessem assim, não agradeça a mim, agradeça a Deus. Tudo bem, estaria dando graças a Deus e glórias a Deus diante de toda a nação. Mas não. Glórias a eles. Esquecem de Deus. Ah, mas primeiro eu agradeço a Deus. Não, querido, não é primeiro eu agradeço a Deus, não. É primeiro eu agradeço a Deus, segundo eu agradeço a Deus, terceiro eu agradeço a Deus. E depois, agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o homem é mau. Eu sou mau, querido. Você acha que eu sou boa pessoa? Não sou. Eu tenho uma maldade muito grande no meu coração. Por isso Jesus disse, somente Deus é bom. Você fica achando que o homem de Deus é bonzinho? Querido, não existe homem bom. Você que está me ouvindo, tem maldade no teu coração. Tem planos maquiavélicos para destruir pessoas no teu coração. Tem planos maquiavélicos para destruir o diabo no teu coração. Aquele que é de Deus luta contra o diabo, luta contra a mentira, luta contra a opressão. Nós temos alvos a serem derrubados. O homem de Deus é assim. E é uma grande mentira eu dizer para você que eu sou 100% amor, porque Deus criou a luz e as trevas. Há uma parte de luz e uma parte de trevas em cada um de nós. Seja quem você for, tem um pouco de bondade em você e um pouco de maldade. O que vai fazer a diferença é como você usa a bondade e a maldade. Ah não, porque tem um mendigo aqui que eu sempre ajudo ele. Tá bom, querido, você sempre ajuda o mendigo. Isso é lindo. Mas você já pregou o evangelho para ele? Ah, já. Mas ele não aceitou. Querido, então esse homem, ele está passando por isso porque ele não quis aceitar a Deus. Nós não temos que ajudar o mendigo porque dá comida apenas? Não, temos que pregar o evangelho e resgatar a alma. Se o mendigo não aceita a palavra de Deus, querido, é porque ele está na sarjeta, passando fome, porque não quis saber de Deus. Porque a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus fala o quê? Nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi o justo passar fome. O justo não passa fome, se não me engano, está no Salmo 37. Se não me engano. Se não me engano. Então nós vemos pessoas passando fome porque estão na sarjeta, nas mãos dos demônios, aprisionadas ao erro. Então não adianta você ficar alimentando todo mundo pelas mãos. Ah não, porque o mendigo aqui eu vou dar comida para ele todo dia. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu. Havia um homem na minha rua e ele sempre vinha aqui. Ele sempre vinha aqui. E ele sempre que vinha aqui eu dava dinheiro para ele toda semana. Sabe o que começou a acontecer? Ele começou a ficar acostumado com o dinheiro que eu dava. Começou a parar debaixo da minha casa aqui, na minha porta, e começou a bater na minha porta para pedir dinheiro. Então isso é inadmissível, porque você ajuda um vagabundo e o vagabundo acha que você tem a obrigação de ajudá-lo sempre. Querido, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Temos que ajudar as pessoas por amor. Mas tem gente que quando você ajuda gosta de ser sustentada. Tem gente que acha que você tem a obrigação de ajudar. Essas palavras podem trazer confusão, mas se trazem confusão para sua mente, é porque você não tem o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Deus manda ajudar o pobre necessitado e não sustentar o pobre necessitado. É missão do homem ajudar o homem. Seja mendigo, seja rico, seja quem for. Mas tem mendigo que é sem vergonha. Tem gente que você quer ajudar com a mão e quer o pé. Então nós temos que ler a palavra de Deus e entender que a glória de Deus só vai estar na nossa vida se nós estivermos fazendo a vontade de Deus. A glória de Deus só seguirá a nossa alma. Deus só nos ouvirá se nós rompermos com a injustiça, com a opressão, abrindo mão dos nossos pertences para oferecer para o próximo. Ah não, mas eu vou jejuar. Querido, você quer jejuar, mas não quer ajudar o pobre. Você quer jejuar, mas não quer se arrepender dos seus pecados. Palavrão, mentira, imoralidade sexual, pornografia, masturbação, redes sociais, está querendo glória para si mesmo, está querendo aplausos. Querido, Deus está vendo você. Você é um nada, você é um lixo, você vai morrer. Você vai morrer, o salário do pecado é a morte, Deus vai te derrubar. Ele não está fazendo eu pregar isso aqui porque eu quero. Se eu estivesse pregando de acordo com a minha vontade, certamente eu já tinha perecido. Mas como eu faço a vontade de Deus, é a vontade de Deus que o mundo entenda que a ira de Deus virá sobre cada um de vocês. Vocês que não se arrependerem dos seus pecados.
A mensagem que Deus tem para vocês é a seguinte: leia Isaías 58. Leia Marcos capítulo 1, versículo 15. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 9. Leia Colossenses capítulo 3. Leia Efésios capítulo 6. Leia João capítulo 6. Leia João capítulo 7 e 8. Leia o Salmo 109. Anota aí, querido. Ah, irmão, fala de novo, não? Deixa de ser animal, deixa de ser preguiçoso. Pause o vídeo, volte, anote, leia. Hoje em dia tá cheio de vagabundo, preguiçoso. Já leu o Provérbios 6? Fala sobre preguiça. Tá cheio de vagabundo preguiçoso que só quer a coisa na mão, não quer correr atrás. É gente inútil que não serve para nada. Por isso será arrancada da terra e lançada ao fogo por toda a eternidade, como está escrito. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O salário do pecado é a morte. Eu invoco a morte sobre a tua vida. Você que não quis se arrepender dos seus pecados, eu invoco a morte. Que os anjos do Senhor te persigam e te façam perecer. Se você não quer se arrepender dos seus pecados após ouvir essa pregação, é o que eu peço com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim será. Queridos, até aqui entregou o Santo Espírito de Deus. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E essa foi mais uma palavra de Deus para mostrar para você que a sua religiosidade vazia não tem nenhum valor. E o salário do pecado é a morte. Quando você menos esperar, você será aniquilado. Fique na paz enquanto você pode, porque em breve grande será a desgraça e a destruição sobre a tua vida.